A Júlia de Oliveira perguntou, indo agora para Gilgamesh. Em que contexto circulavam os textos como o épico de Gilgamesh? Alguém recitava publicamente ou apenas os nobres conheciam? Decoravam o texto para recitar de cabeça ou liam nas tabuinhas? Quem recitava? Boa pergunta. Muito boa pergunta. Eu não sei se sabe, mas eu certamente não sei, se havia algum tipo de aedo, né, como é no caso da Odisseia, da Ilíada e tantos textos em verso que a gente encontra entre os gregos que eram recitados. É interessante até que na Odisseia mesmo tem uma cena quando o Odisseu está na corte dos Feácios, onde ele conta a maior parte ali das histórias que a gente conhece dos Ciclopes, né? Isso é um flashback. A maior parte das histórias que a gente conhece da Odisseia, que o pessoal conhece, tipo assim, por causa de filme, né? Ciclopes, sereias, a ilha de Circe, que mais? Os Lestrigões, né? Ou Lestrígones, os Lotófagos, esses episódios mais fantásticos da Odisseia, são todos o Odisseu, ou Ulisses, né, como preferir, contando isso na corte dos Feácios, que é um povo que o recebe ali antes de ele voltar para Ítaca. E aí, nessas passagens, tem alguns momentos em que o Aedo, né, que é o cantor, basicamente, né, que canta acompanhado de uma lira, o Aedo, ele está cantando os feitos do próprio Odisseu na Guerra de Troia, por exemplo, que é o que acontece antes da Odisseia, né? A Odisseia ele está voltando da Guerra de Troia. Então o próprio texto dá uma ideia de como é que esse tipo de texto funcionava na vida real. Então, num contexto de corte, né, para entreter, em contextos sagrados também, né, para recitar um mito ali num contexto de culto. Agora, no caso da Epopeia de Gilgamesh, no caso da Mesopotâmia, eu não sei se havia uma classe de profissionais como esse. Eles tinham muito lira, né, então certamente tinham canções que acompanhavam a música, mas eu não sei se a Epopeia de Gilgamesh, se o Enuma Elish, seria uma canção desse tipo. Há uma hipótese muito forte, eu acho que não é totalmente certa, né? Não é consolidada 100%, mas eu acredito que seja ainda a opinião da maior parte dos historiadores, que o Enuma Elish era um texto recitado anualmente para inauguração do ano, para abertura do novo ano, né? Porque é um texto que ele é cosmológico, né? O cosmogônico fala sobre a origem do cosmos, sobre como é que a gente sai do caos para o cosmos. Ele confirma a legitimidade do rei, aproximando o rei à figura de Marduk. Então, é uma espécie de momento de garantir que as coisas sejam ordenadas novamente. É uma espécie de recriação ritualizada do cosmos. Então, esse poderia ser o contexto original, né? O Sitz im Leben, como dizem os alemães, né? É uma expressão que entrou no estudo de religiões, que é o lugar na vida desses textos. Então, no caso do Enuma Elish, pode ser isso. No caso do Gilgamesh, eu não sei. Da descida de Star ao mundo dos mortos, não sei. Não sei como que se havia algo equivalente aos Aedos. Imagino que sim. Se eu fosse chutar, eu imaginaria que sim. Mas realmente não sei. Teria que pesquisar mais a fundo. Aproveitando que a gente entrou na epopeia do Gilgamesh, o Brian Salgado pergunta: Boa noite, professor. Qual o consenso entre os historiadores a respeito de Sansão e José do Egito? Sansão possui similaridade com Hércules e Gilgamesh? Não sei se há consenso em relação a isso. Sobre Sansão, há similaridades. Sobre o Hércules e o Gilgamesh, o Martin West, que escreveu um livro que chama A Face Leste do Helicon, The East Face of Helicon, isso tem em português agora, editora Minema, se eu não me engano, eu tenho aqui na minha estante, inclusive. Esse livro aqui. Isso, editora Minema, A Face Leste do Helicon, do Martin West. É, Nesse livro, ele discute várias proximidades, paralelos e conexões, possibilidades de conexões históricas de fato, né? Como é que uma história é, pode ter sido inspirada por outra, os caminhos dessas culturas, né? Indo-europeias e, em alguns casos, semíticas. E ele fala sobre, acho, o Martin West, se eu me lembro bem, ele aponta, sim, uma boa possibilidade da história de Hércules e de Gilgamesh ter uma relação. Quanto a Sansão, já ouvi pessoas levantando essa possibilidade, mas
Sansão, a questão do cabelo, por exemplo, a gente não encontra nas outras histórias, né? Que é muito típica de Sansão, a força associada ao cabelo, ou associada ao voto de Nazireu, pelo menos. E a questão da força é meio genérica, né? Para você falar que só porque o cara é muito forte, ele é um novo Hércules ou um novo Gilgamesh. O... Enfim, eu não estou muito convencido de que há necessidade, né, de tomar a história de Sansão como algum tipo de empréstimo do Gilgamesh ou do Hércules. Pode ser, mas sinceramente não sei. Sobre José do Egito, ele não falou, não comparou José do Egito com ninguém, né? Falou só qual que é o consenso Não. sobre. José do Egito é uma figura que eu acredito que, eu não sei se, se a maior parte das pessoas defende isso, mas a tese que eu mais ouvi, assim, enquanto pesquisava isso, era de que a história de José é uma história tardia. Ela tem de fato uma característica de novela, não no sentido de novela da Globo, assim, mas de um tipo de texto que é um texto típico em prosa, composto diretamente para um meio literário, né? Que não é uma história super antiga, um mito super antigo que passou por várias versões e chegou finalmente na forma escrita de José. Não, parece que é uma história nova, comparado com as outras histórias de Gênesis, né? José está no finalzinho ali de Gênesis, e que serve como uma ponte para a história dos patriarcas e a história de Moisés, que é uma forma de falar como que os patriarcas chegaram no Egito para terem que ser libertados do Egito no Êxodo. E essas duas histórias possivelmente poderiam ter sido desenvolvidas, né, de forma independente e circulado de forma independente, que é o que o Mark Smith, por exemplo, defende, outros autores defendem também. Mas José do Egito tem então essa característica bastante soa como um texto bastante posterior e cumpre muito bem, de fato, essa função de uma emenda, né? O quão antiga será que é a história de José na corte de Potifar? Uma história que também no gênero lembra um pouco a história de Esther, parece algo do período persa ou helenístico. O Tomás Homer, se eu não me engano, que é um arqueólogo muito importante também, né? Amigo do Finkelstein e tal, escreve muitos livros, vou falar amigo, mas fica parecendo uma coisa meio trivial, né? Mas é porque ele escreve muitos, coautor, né, de muitos livros com o Finkelstein, que é um outro arqueólogo muito importante. O Thomas Homer, ele, se eu não me engano, defende que a história de José foi composta originalmente no período helenístico. Então não seria mais antiga do que 300 a.C., né? Apesar dela falar sobre o tempo da narrativa, né? Seria algo como 1800, 1900 a.C. Dependendo de onde você coloca Moisés, como é que você faz a cronologia bíblica, né? Seria algo por volta de 1900 a 1700 a.C., mas ela teria sido composta originalmente em 300 a.C. Então tem uma distância gigantesca do tempo da narrativa e o tempo do narrador, né? Do tempo da redação.